A coragem do novo amanhã. Eduardo tinha 52 anos e passara 26 deles na mesma mesa, no mesmo departamento, da mesma empresa. Suas mãos conheciam cada processo, seu relógio interno marcava os intervalos com precisão militar, mas dentro dele, um sonho antigo e teimoso recusava-se a silenciar. Uma tarde ele olhou para o teto baixo do escritório e soube que era a hora. A decisão não foi fácil, mas foi dele. Ele não foi demitido. Ele pediu para sair. Seu sócio seria Arthur, colega de longa data e cúmplice em incontáveis cafés e planos secretos traçados em guardanapos. Juntos, largaram a segurança do conhecido pela promessa incerta de um negócio próprio, uma loja de materiais de construção, algo sólido, tangível, que carregassem seus nomes. Nos primeiros dias, a euforia da liberdade foi intoxicante. Os planos eram coloridos e cheios de vida. A realidade, porém, vestia-se em tons de cinza. Banco após banco, a resposta era a mesma. O não ecoava. Frio e burocrático. O gerente, um homem chamado Sr. Moretti Tornucci, o guardião impenetrável do financiamento que precisavam. As economias de Eduardo, meticulosamente guardadas por anos, começaram a minguar, escorrendo para cobrir as contas básicas da casa. Em casa, o clima mudava imperceptivelmente. Helena, sua esposa, mantinha o sorriso, mas ele via a preocupação nos cantos de seus olhos. A geladeira ficava um pouco menos cheia. As conversas sobre o futuro ganhavam pausas mais longas, e o Natal se aproximava. Uma data que sempre foi sinônimo de luz e abundância em sua família, agora pairando como uma nuvem pesada. Pedro, seu filho de 12 anos, sentia a mudança no ar. Percebia os sussurros abafados na cozinha, a expressão distante do pai ao ler as contas. Na escola, seu melhor amigo, Daniel, filho de Arthur, parecia alheio à atenção. Até que um dia, 2 semanas antes do Natal, Pedro viu Daniel sair do shopping com seu pai. Arthur carregava pacotes coloridos, muitos pacotes, com o logo de uma loja de brinquedos caros. O coração de Pedro apertou-se de uma forma nova e amarga. A cena era um contraste cruel com a realidade de sua casa. Naquela noite, o silêncio na sala de jantar foi ensurdecedor. A árvore de Natal, desmontada no canto, parecia um símbolo de algo que não se concretizaria. Eduardo tentou animá-los, falando de planos para o ano seguinte, mas suas palavras soavam ocas, pairando sobre o prato simples de jantar. Dias depois, ao voltar da escola, Pedro encontrou Daniel novamente, agora sozinho, carregando uma nova sacola. A inveja, um sentimento feio que ele não gostava de sentir, deu lugar à confusão. Como podiam comprar tantas coisas se os 2 pais estavam desempregados? Correndo, alcançou o amigo. Dani, como seu pai conseguiu tudo isso? Eles não demitiram os 2? Daniel ajustou os óculos, um pouco sem graça. Meu pai voltou para a empresa, fizeram uma proposta para ele semana passada. Ele disse que até conseguiu uma promoção. Acho que seu pai também pode voltar, viu? Ele já falou com o chefe. A notícia caiu como um raio de esperança no peito de Pedro. Ele olhou além do amigo, para o carro onde Arthur esperava. Arthur acenou com um sorriso, mas Pedro, com a sensibilidade aguçada da juventude, percebeu algo estranho. O sorriso não chegava aos olhos do sócio do pai. Havia uma frieza ali na sombra de resignação. Ele parecia um homem cumprindo um ritual, não celebrando uma vitória. Mas Pedro não tinha tempo para analisar aquilo. A única coisa que importava era a salvação. A empresa queria seu pai de volta. O Natal estava salvo. Seus presentes, o alívio na face da mãe, a segurança voltando. Ele girou nos calcanhares e disparou em direção à casa, o coração batendo forte contra as costelas. A rua parecia mais curta, o ar mais leve. Ele iria consertar tudo. Entrou pela porta dos fundos, ofegante, e a cena que viu o deixou sem fôlego. O pai estava na sala, sozinho. Apenas a luz fraca do abajur iluminava seu rosto. Ele estava montando cuidadosamente os poucos enfeites de Natal que possuíam. Cada movimento lento e pesado. A árvore pequena e um pouco murcha começava a ganhar vida, mas a tristeza no ombros curvados de Eduardo era palpável. Era a imagem da derrota silenciosa. Pai, Pedro chamou, ainda ofegante. Eduardo se virou, forçando um sorriso ao ver o filho. Filho, vem cá me ajudar com essas bolas. Essa estrela teimosa não quer ficar no topo. Pedro se aproximou, pegando um enfeite de vidro simples. As palavras fervilhavam dentro dele, ansiosas para trazer alegria de volta àquele lugar. Mas vendo a mão calosa do pai segurando a frágil bola, sua abordagem mudou. Ele não queria apenas dar uma notícia, queria entender. Pai, eu vi o Daniel. E o Arthur? Eduardo parou, mas não olhou para o filho, fixando os olhos na árvore. Eles estão bem? Pedro engoliu seco. O Daniel disse que o pai dele voltou para a empresa, que eles querem você de volta também. É verdade? O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo teque-taque do relógio na parede. Eduardo baixou a cabeça, e então um sorriso verdadeiro, mas carregado de uma dor profunda,
surgiu em seus lábios. Ele finalmente olhou para Pedro. Você viu meu sócio comprando os presentes, né? Pedro anuiu, confuso. Filho, seu pai não foi demitido. Eu pedi para sair. Foi minha escolha. A declaração ecoou na sala silenciosa. Eu quero construir algo novo. Algo nosso, algo que tem a minha mão, o suor do meu rosto, o meu nome. Não apenas um cargo em um organograma. Pedro abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. A ideia de escolher a dificuldade de rejeitar a segurança oferecida era algo que sua mente de 12 anos lutava para processar. Naquele instante, a porta da frente se abriu com estrondo. Helena entrou como um furacão, o rosto iluminado por uma euforia tão intensa que parecia física. Consegui, ela gritou, jogando a bolsa no sofá. Eduardo, Pedro, consegui. O empréstimo, o banco aprovou. Eduardo levantou-se dando um salto, os olhos arregalados de incredulidade. Helena, como o Moretti disse não tantas vezes, eu já tinha desistido. Ela foi até ele, segurando suas mãos, suas palavras saindo em uma cascata vitoriosa. Fui lá hoje, de novo. Sentei na frente daquele homem e não saí. Contei para ele. Contei sobre o homem honesto que trabalhou 26 anos no mesmo lugar. Sobre o pai dedicado que quer dar mais do que um salário para a família, quer dar um futuro, um legado. Falei do parceiro leal, do sonhador teimoso que você é. Mostrei todos os nossos planos, nossos números revisados, a nossa fé. Ele ouviu. E no final ele disse sim. Eu só saí de lá depois do sim. O mundo parou naquela sala de estar simples. Eduardo puxou Helena em um abraço apertado. E Pedro viu as lágrimas nos olhos do pai, não de tristeza, mas de uma libertação avassaladora. E então, como peças de um quebra-cabeça se encaixando, tudo ficou claro para o garoto. O olhar de Arthur no carro, a felicidade imperfeita. Ele não estava triste pelos presentes ou pelo filho, estava triste por si mesmo, porque no momento da decisão, o medo do desconhecido foi mais forte que o desejo pelo novo. A segurança do antigo emprego, mesmo que vazia de sonho, era um porto seguro contra as tempestades da incerteza. Arthur não era covarde. Pedro entendia isso agora. Era apenas diferente. Algumas pessoas conseguem olhar para o abismo do I e ver uma tela em branco pronta para ser pintada. Outras veem apenas o vazio. Arthur voltou porque era o que ele conseguia fazer. Seu pai ficou e lutou porque era isso que ele conseguia fazer ou se recusava a deixar de fazer. Pedro olhou para os pais ainda abraçados, chorando e rindo diante da pequena árvore de Natal. A luz dos pisco-piscas refletia nas lágrimas deles, transformando-as em diamantes. Naquele momento, um sentimento tão forte e puro que doía no peito e inundou seu coração. Orgulho. Não era o orgulho por um presente caro ou por uma viagem prometida. Era o orgulho pela coragem quieta do pai, que trocou a certeza pelo sonho. Era o orgulho pela ferocidade amorosa da mãe, que enfrentou um gerente de banco por sua família. Era o orgulho por pertencer a eles. Aqueles que escolhiam pintar sua própria tela, mesmo sem saber todas as cores que teriam. O Natal daquele ano foi simples. Os presentes eram poucos e modestos, mas quando se sentaram à mesa, iluminados pela luz suave da árvore, Pedro sentiu uma riqueza que nunca conhecera. A empresa de seu pai, agora possível, seria construída não apenas com concreto e tijolos, mas com essa noite, com essa escolha, com esse olhar de entendimento que passou entre eles. E ele soube, com a clareza absoluta de um coração jovem, que aquela era a maior herança que ele poderia receber. Se inscreva no canal e receba mais vídeos como este. Obrigado por chegar até aqui.